Vídeo eu vou tentar mostrar para vocês um pouco do CSS inline, do interno, do externo, a diferença entre eles, né, a importância de cada um, como alterar a fonte family dos elementos, o tamanho da fonte também, um pouco também sobre bordas, padding e margem em CSS. Então vamos lá, primeiro vamos falar sobre CSS inline. Imagina que eu queira deixar a cor dos títulos desta página verde. Então, se eu quiser usar CSS inline, então eu devo fazer o seguinte: venho aqui no primeiro elemento e ajusto color green. Pronto. Ajustei só o primeiro elemento. Então, ficou o primeiro título aqui na cor verde. Agora, para fazer isso para os outros, eu devo fazer a mesma coisa, ajustar para cada um esses valores. E aí, desse jeito, eu estou usando o CSS no próprio elemento, que é o inline. Então, fica desse jeito. Funciona? Funciona. Só que o problema é quando você precisa fazer uma alteração. Por exemplo, para trocar agora todos esses títulos para vermelho, eu preciso vir em cada um deles e trocar. Red, red e red. Quer dizer, para alterar de verde para vermelho, eu tive que fazer 3 alterações em lugares diferentes. Uma página pequena como essa não tem problema, mas quando a página vai ficando grande, isso vai complicando um pouco, né? Agora, e se eu tivesse um CSS ao invés do inline, um CSS interno? O serviço ficaria mais simples. Por exemplo, eu venho aqui, olha, e coloco na tag style dentro do elemento head, eu insiro lá o estilo que eu quero para o elemento, no caso aqui H1. Agora, o que eu tenho aqui? Ao invés de CSS inline, eu tenho CSS interno. E aí, ó, todos os elementos estão vermelhos. Se eu quiser trocar para verde, eu tenho que ajustar um lugar só, uma vez só. Todos os 3 são alterados ao mesmo tempo, né? Então, essa é a diferença do inline para o interno. O externo já tem mais uma vantagem, porque aqui no caso, esse CSS ele serve apenas para essa página. Ele não serve para as outras páginas do meu site. Para utilizar o mesmo CSS para várias páginas do mesmo site, eu preciso usar um CSS externo. Então, aqui no caso, eu preciso criar um novo arquivo. Vou chamar de estilo.css. E aqui, ó, no meu HTML, eu preciso apontar para aquele estilo. E aí, por enquanto aqui, está sem estilo, tá vendo? Os títulos estão em preto. Mas aqui no arquivo estilo.css, eu posso ajustar a cor. E aí, a página já recebe essa cor, né? No caso aqui, é a página vídeo1.html. Na próxima, vídeo2.html, os títulos estão todos em preto, ela não está ajustada. Mas eu posso vir aqui no head dela e apontar para aquele mesmo estilo CSS. E aí agora as duas páginas, tanto esta quanto a segunda, ficam com os títulos verdes. Se eu precisar alterar todos os títulos do meu site para vermelho, eu vou ajustar somente nesse arquivo estilo.css e todos os dois já vão ter os títulos alterados. Então, essa é a vantagem lá do CSS externo. Agora vamos ver um pouco sobre a fonte family, né? Se eu quiser alterar a fonte family do meu título, eu posso vir aqui, ó,
e ajustar a fonte que eu quero. No caso aqui, eu estou ajustando para Verdana. Se você prestar atenção, o título aqui, olha, ele mudou de fonte, né? Se eu retirar isso aqui, ó, esse é o título, sem aquela fonte lá, com a fonte padrão do navegador, né? E aí com fonte Family, Verdana fica daquele jeito. Tem outras fontes que eu posso usar, basta eu alterar aqui o nome e aí a fonte fica diferente, utiliza aquela lá. Para alterar o tamanho dessa fonte, eu vou usar a fonte Size. Por exemplo, aqui eu estou ajustando em porcentagem, 150%. Quer dizer, esse tamanho aqui, se esse for o tamanho 100%, aqui eu estou com 150%. Aqui, 200% já vai ficar um pouco maior. Eu também posso alterar para pixels também. Por exemplo, aqui, o título está com 12 pixels. Poderia colocar o tamanho 48. Então é assim que eu altero o tamanho da fonte com font size. Além disso, nós podemos ajustar para os elementos aqui uma borda, né? Eu vou colocar o estilo interno aqui, ajustando nessa página a borda do elemento parágrafo, só para ficar mais simples de nós visualizarmos, eu vou deixar no CSS interno. Desse jeito aqui, ó, aparece essa bordinha. Essa borda está sendo controlada por border. E aqui controla a espessura daquela borda. Então, no caso aqui com 5 pixels. Aqui é o estilo da borda. Depois nós vamos ver as outras opções de estilo que nós temos. Mas, por exemplo, nós temos pontilhado, que é esse dotted. Tem dashed. Mas isso vai ser material de outra aula, tá? Por enquanto nós vamos deixar aqui solid mesmo. E aqui eu coloco a cor que eu quiser. Lembrando que eu posso usar todos aqueles códigos de cores que nós já vimos, né? Além dos nomes, não precisa ser só nome. Uma outra opção que eu tenho, além da borda, é também o padding. O padding, ele é um espaço entre o conteúdo, quer dizer, esse texto aqui, olha, e essa borda. Se nós notarmos aqui, quase não tem nenhum espaço, olha aqui, nessa letra A e a borda, né? Agora eu posso ajustar aqui o padding e aí vou visualizar esse espaço aparecendo. Por exemplo, 10 pixels, vamos colocar de espaço. Ó, já tem uma diferença, uma distância entre o A aqui e a borda, também em cima, embaixo e aqui no lado direito. Né? Outra opção que tem, aí já não é mais entre o conteúdo e a borda, mas sim entre a borda e o próximo elemento, que é a margem. A margem, ela ajusta uma distância entre o elemento e o próximo. Por exemplo, aqui, olha, eu ajustei 20 pixels aqui entre a borda e o canto da minha página. Se eu aumentar isso aqui, olha, você vai ver que aumenta mais essa distância, né? Então aqui, ó, deixar em 10 para ver que essa distância diminuiu, certo? Isso é a margem. Essa margem também altera essa distância entre a borda e o próximo elemento aqui. Então, por exemplo, 50 pixels, você nota que existe uma distância maior aqui entre esses dois elementos, que vai ser também explicada depois, mais tarde. É isso.